Temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é que Paulo quis dizer nessa passagem? Por que é que ele usa essa expressão? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto e também no quadro que leva o nome desse canal. Se você está chegando por aqui agora ou se você já tem acompanhado os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, deixa o teu like, deixa o teu joinha, comenta aqui o que você achar desse vídeo e se gostar, compartilha nas suas redes sociais. Uma dica que eu quero dar para você também, se você está em busca de boa literatura cristã, de livros em um preço extremamente acessível, eu te convido a acessar o nosso site, cujo link também está aqui na descrição, que é www.livrariaculturabiblica.com.br. Você também nos ajuda dessa maneira. Tá bom, pessoal? Então, olhando para o texto que nós queremos observar hoje, nós vemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, Paulo enfatizando a sua apostolicidade. Nós vemos Paulo ali atestando de que ele fora um apóstolo chamado por Deus. Nesse capítulo 4, Paulo está tratando especificamente revelação do evangelho que fora entregue aos coríntios, especificamente pela vida dele. Paulo vai tratar nessa carta das suas aflições, também das suas dificuldades. No capítulo 1, nos versículos 8 a seguir, Paulo diz que a sua própria vida entrou em risco ao passo em que ele ministrava o evangelho. Quando nós observamos especificamente ali na Ásia, quando Paulo cita essa passagem, nós vemos um apóstolo que entregava a sua vida pelo evangelho, pela causa de Cristo. Em contrapartida, os seus acusadores, cujo Paulo está combatendo nessas cartas, pregavam um evangelho apenas para a sua glória. Um evangelho em que muitos tentavam locupletar-se, muitos tentavam ali barganhar, pregar o evangelho por barganha e visando a sua própria riqueza. E quando Paulo está respondendo aos coríntios, Paulo vai dizer especificamente que o evangelho que fora revelado não está encoberto, mas ele é verdadeiro. E que Paulo não considerava em si mesmo em grande conta, mas que ele reconhecia totalmente o mérito, a grandiosidade e a vontade de Deus. Nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade de uma intelectualidade alta, uma cidade onde muitos filósofos ali dissertavam acerca de sabedoria, de conhecimento, acerca da humanidade, e isso trazia a essas pessoas também uma ideia de que elas eram superiores, como em algumas linhas filosóficas. Paulo vai falar também especificamente que isso é um contraponto ao evangelho, porque o evangelho fala da glória de Deus, da graça de Deus e da grandiosidade de Deus e não do homem. Paulo vai dizer que as coisas que por vergonha se ocultam, por quê? Porque Paulo está dizendo que o evangelho, ele é dito às claras. Paulo vai usar uma referência de algo que era muito comum em Corinto, que era a adulteração dos produtos que eram vendidos, exclusivamente também, especificamente, o vinho daquela região, onde eles adulteravam, colocando misturas de um valor inferior. Então, quando Paulo está falando isso, o que Paulo está dizendo é que aqueles que se dizem apóstolos e que não são dos 12 e também não é Paulo, não provém da igreja em Jerusalém, mas estão tentando atrair para si mesmo meios de ganho, meio de enriquecimento. Paulo está dizendo que este evangelho que está sendo ministrado por eles é um evangelho adulterado, mas que o evangelho que Paulo ministra é um evangelho puro, que tem o foco especificamente na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai utilizar uma outra expressão para que os coríntios pudessem entender, porque a cidade de Corinto era uma cidade mundialmente conhecida
pela sua cerâmica. Ela era muito famosa pela qualidade da sua cerâmica. Em contraponto, os vasos de barro, eles eram desprezados pela sua fragilidade e pela sua alta possibilidade de quebra. E Paulo vai dizer algo específico, como nós lemos no capítulo 4 e versículo 7. Paulo vai dizer que este tesouro, que é o Evangelho, está guardado em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Então nós estamos vendo um apóstolo disposto a morrer pela causa de Cristo, um apóstolo que fora chamado por Deus e que ministra um evangelho de salvação, um evangelho de amor, um evangelho de graça, em contraponto ao evangelho ministrado pelos falsos apóstolos que estavam ali distorcendo a palavra do Senhor. Alguém que fora entregue à morte, mas que não desanimou, mas que não retrocedeu na fé. E isso para nós é um choque com a nossa cultura e com a nossa realidade, porque Paulo ele não vai se exaltar, mas ele vai dizer que este tesouro, o Espírito Santo, o Evangelho de Cristo, ele está em vasos de barro, porque atesta diretamente para a sua fragilidade e não para a sua capacidade, e aponta diretamente para uma glória divina. Ou seja, o que importa não é o vaso, mas é o que está nele. Para Paulo não era importante ser reconhecido, ser bem-sucedido após a sua conversão, mas sim a mensagem que ele levava. Quando nós vemos ali no meio deste capítulo, Paulo vai dizer que em tudo somos atribulados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Então, o que Paulo estava dizendo e que era importante é que o evangelho não poderia ser adulterado e que não importa quem estava ministrando a sua grandeza, as suas qualidades humanas, mas o que era importante é a mensagem de um reino que se estabelece, a mensagem de uma salvação eterna contida em alguém frágil, contida em alguém que poderia a qualquer momento ter o seu fôlego de vida tirado, porque a sua vida até poderia ser tirada, mas a mensagem do Evangelho, ela nunca morreria. E essa mensagem chegou até nós nos dias de hoje, para que a excelência seja de Cristo e não de qualquer homem que possa se exaltar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clique aqui embaixo em inscrever-se. Não esquece de deixar o teu like. Se curtiu e acha que é importante que alguém também conheça o sentido dessa passagem, compartilhe nas suas redes sociais. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.